Gente, Deus está chamando a sua igreja para viver um período sem precedentes na face da terra. Nós temos falado muito sobre isso e é algo que Deus tem tocado muito no nosso coração. Que nós estamos vivendo um período muito importante, um período muito sério. E é um período de urgência. Você pode ver que nas nossas palavras nós temos falado muito sobre esse período de urgência, onde a igreja de Cristo, ela precisa se despertar para viver aquilo que Deus está fazendo hoje. Você crê que Deus está fazendo algo sobrenatural nesse tempo? Crê? Quando nós falamos, por exemplo, sobre o Boca no Pó, era sobre termos uma igreja rendida aos pés do Senhor. Uma igreja que tivesse disposta a viver aquilo que Deus tem planejado. E isso é muito interessante. Eu até vi isso é o que eu falo muito sobre a minha vida, né? Mas eu vi uma postagem essa semana. Muitas vezes nós vivemos uma vida frustrada porque não estamos vivendo conforme a vontade de Deus. Muitas vezes você fica com seus planos frustrados, você fica cheio de expectativas, mas elas não são alcançadas. Você fica, ansioso, você fica muitas vezes depressivo, porque Deus, Ele fez planos para você. Deus, Ele preparou coisas maravilhosas para você. Só que muitas vezes nós deixamos de viver essas coisas. E por causa disso, nós ficamos frustrados. Mas Deus está nos chamando para viver um tempo em que nós possamos viver as grandes coisas que Ele tem para fazer aqui. E essas grandes coisas, elas vão além de coisas pessoais nossas. Elas vão além de coisas pessoais suas. Elas vão além daquilo que nós pedimos na nossa oração, né? Pai, me ajuda nisso, me ajuda aquilo, olha isso, olha aquilo. Isso vai muito além. Porque enquanto nós estamos vivendo, enquanto o nosso dia ele vai passando, muitas vezes nós estamos tão preocupados com o tempo, e hoje talvez um dos grandes vilões da vida espiritual de alguém é o tempo. Nós temos muita dificuldade de priorizar as coisas certas, de colocar as coisas certas nos seus devidos lugares. E por causa disso, o que acontece? Nós deixamos de viver os planos de Deus. Deixamos de viver aquilo que Deus está fazendo aqui nessa terra. E sendo muito sincero, eu sempre falo, se Deus está fazendo algo aqui nessa terra, eu quero fazer parte. Se Ele está movendo o sobrenatural, eu quero estar lá no meio do sobrenatural. Se Ele está trazendo transformação, eu quero estar no meio disso. Se Ele está trazendo um avivamento, eu quero estar no meio desse avivamento. Eu não quero ficar de fora. E toda vez que nós estamos dentro daquilo que Deus está fazendo, nós acabamos nos enchendo de alegria, nos enchendo de paz, nos enchendo de um espírito de participação. Você está vivendo algo que é muito maior do que você. Está dando para entender? Eu sempre falo isso, né? Eu sou muito racional. Para mim, 2 e 2, eu sou matemático, né? Eu sou de exatas. 2 e 2 são 4, para mim, ponto. Agora, uma coisa que me encanta no Evangelho é entender que Ele tem coisas muito maiores do que eu imagino, do que eu penso. Ele tem coisas muito maiores que nós não podemos nem imaginar. Coisas que são além dos nossos planos, além daquilo que nós pedimos ou imaginamos, é o que a palavra diz, sabe? Então, o que nós precisamos fazer? Senhor, eu estou aqui, eu quero viver os teus planos. Mateus 6,33, buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É sobre, Senhor, eu cuido das tuas coisas, o Senhor cuida das minhas. É bom fazer essa oração, né? Senhor, eu confio em Ti, porque em todos os momentos eu creio que o Senhor vai estar do meu lado. Eu posso ser pisoteado, eu posso passar por lutas, eu posso passar por provações, eu posso passar por qualquer coisa, mas eu confio em Ti, porque a Tua palavra me garante isso. Então, eu continuo olhando para Ti, e o resto, eu deixo que o Senhor vai fazer a obra na minha vida. Você está entendendo? E o que Deus tem nos chamado para que possamos viver, sabe?
não precisa abrir agora não, mas se você abrir 2 Coríntios capítulo 5, a palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que é ser embaixadores aqui nessa terra? Nós somos o quê? Representantes de Deus, representantes de Cristo aqui nessa terra. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e fala: você é representante de Cristo, você é embaixadora de Cristo. Agora, já parou para pensar o que isso significa? Já parou para pensar o que isso muda na sua vida? Quando você, por exemplo, quando nós vamos lá para os Estados Unidos, chega lá, tem uma área que é a Embaixada do Brasil. Quando você está dentro da embaixada, as leis de lá são diferentes. Não são as leis americanas, são as leis do país, as leis do Brasil. O poder que existe lá, tadinho, né, de quem está lá, tudo bem. Mas as leis lá funcionam, aqui não, mas tudo bem. Mas quando você está lá dentro, são as leis do Brasil. Quando, por exemplo, nós chegamos aqui, vamos para a embaixada americana, ou para a embaixada de qualquer país, da China, seja qual for, são as leis do país. Os embaixadores, eles não participam da mesma lei do país, eles participam das leis do país original. Se nós somos embaixadores de Cristo, isso quer dizer que as leis que devem guiar a nossa vida são as leis de quem? De Deus, de Cristo. São as leis que estão na palavra, que estão na Bíblia Sagrada. E a partir disso, nós começamos a viver uma vida sobrenatural. Só que tem uma coisa: por nós sermos embaixadores, nós temos bênçãos, promessas e responsabilidades. Bênçãos, promessas e responsabilidades. E uma coisa, o que nós vamos falar sobre isso, eu queria abrir, a palavra de hoje é sobre isso, né? Eu queria abrir com vocês 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo escreveu isso. Está escrito assim, vamos lá. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Olha o que o apóstolo Paulo falou, versículo 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amém? O que Deus nos chama para sermos? Cartas vivas do nosso Rei. Cartas vivas de algo que é muito maior do que nós mesmos. Vai muito além do que nós somos representantes. Onde você for, você representa algo que é muito maior do que você. Eu lembro uma vez que eu estava começando como pastor, né? E de repente teve um evento que o bispo não pôde ir. Aí ele falou: meu filho, eu vou mandar você para você ir no meu lugar. Aí eu, representante do bispo, né? Botei a roupinha toda arrumadão, pinei o peito. Por quê? Porque existia uma autoridade que estava sobre a minha vida. Eu estava representando o líder da igreja naquela época. Então, aquilo ali, cara, era fantástico. Eu cheguei todo empolgado, todo feliz, sabe? E engraçado, né? Que quando a gente vai assim, as pessoas até valorizam mais. Mas mais que isso, já parou para pensar, se eu estava tão empolgado em ser representante do bispo, imagina o que é ser representante de Cristo. Imagina que você é ser representante de algo que você não consegue nem dimensionar. E o que a palavra diz? Que nós precisamos ser cartas vivas, cartas ambulantes. Por onde nós formos, nós precisamos representar a Cristo.
Por onde você for, você deve levar o amor de Jesus. Por onde você for, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: cara, aquele cara ali, aquela mulher ali, ela é uma seguidora de Jesus. Tudo que ela faz, olha o que acontece. Onde toca, é abençoado. As suas palavras não são pesadas, mas são amorosas. Onde ela chega, ela traz paz. Onde ela chega, ela demonstra o amor. Onde ela chega, ela causa transformação, não transformação ruim, mas uma transformação boa. Sabe? Quando você olha, quando as pessoas olham para você, o que elas leem? Quando as pessoas olham para você como representante de Deus, o que elas leem? Muitas vezes nós, por que aquilo ali foi escrito? Porque é muito mais do que apenas falar, é agir, é fazer, sabe? Se você for olhar na época de Cristo, o apóstolo, na época de Cristo, ele enfrentava tinha dois tipos de pessoas lá, na época dele. Uns eram seus discípulos e outros eram os fariseus, correto? Qual era a diferença de um para o outro? Os fariseus, eles falavam, mas não viviam. Os discípulos, mais do que falar, eles viviam a palavra. Eles viviam aquilo que aprenderam com Jesus, sabe? Eu queria que vocês abrissem aí, Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim, vamos lá. Tiago 2, 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Olha só o que está escrito na palavra. Sabe por que estava sendo escrito ali? E foi uma das grandes brigas de Jesus na sua época. É porque o Evangelho e a palavra estava sendo pregado sem que as pessoas vivessem. Ele estava sendo falado sem que as pessoas realmente representassem a Cristo. E quando Jesus chegou, ele bateu de frente com isso, sabe por quê? Porque é necessário que haja obras, é necessário que haja vida, é necessário que haja transformação. O que acontece ao seu redor? O que acontece ao seu redor? Como as coisas que te cercam, se você for para observar, as coisas que te cercam dizem muito o que você está vivendo hoje. Em Ageu, quando o povo voltou lá da Babilônia, eles estavam reconstruindo o templo. Eles começaram a reconstruir o templo, de repente, eles pararam e começaram a se preocupar com as suas próprias coisas. Quer dizer, eles tiraram os olhos de Deus, tiraram os olhos daquilo de construir o templo de Deus, de reconstruir o templo de Deus, para reconstruir as suas próprias coisas. Aí sabe o que Deus falou? Vocês não estão percebendo o que está acontecendo ao seu redor? Vocês não estão percebendo que vocês não estão sendo abençoados? Vocês não estão percebendo que tudo que vocês estão fazendo está indo... Vocês colocam o dinheiro, saquetel furado. Por quê? Porque vocês estão olhando para coisas que não são as minhas. Vocês estão se preocupando com vocês mesmos, estão se preocupando com as suas próprias coisas. Agora, a partir do momento em que eles foram lá e fizeram a obra, Deus falou: eu vou ser com vocês.
Vocês estão entendendo? É sobre como nós vivemos. Como que as pessoas, elas estão enxergando vocês? Como elas estão me enxergando? Como as pessoas estão nos lendo? Porque nós somos as palavras vivas do nosso Deus. Diga assim: eu sou a palavra viva do meu Deus. Mais do que falar, como tem sido a tua atitude? Nós estamos chegando ao fim dos tempos, sabe? E sabe uma das coisas que as pessoas mais falam, pessoas que não são da igreja? Elas chamam a igreja de hipócrita. Sabe por que elas chamam a igreja de hipócrita? Porque fala uma coisa, mas vive outra. Fala de amor, mas semeia ódio. É o que nós vemos por aí hoje, né? Até no governo do amor. Fala sobre tantas coisas, mas na hora de praticar não é daquele jeito. Ontem eu estava numa festa de família e quando nós fomos, eu estava conversando hoje pela manhã sobre isso. Era exatamente sobre isso. Porque não adianta você, você já parou para pensar que a igreja está se preparando para ficar dentro das quatro paredes? Até os eventos que são formados, eles são eventos para que nós precisamos nos proteger, para que nada possa nos abater. Sendo que a palavra não nos ensina a ser isso. A palavra nos ensina a ir lá para fora e sermos cartas vivas. A palavra nos ensina a você chegar dentro da sua casa e da sua família e representar Jesus lá dentro. A palavra te ensina a você chegar no seu trabalho e lá no seu trabalho você representar Jesus. Mas quando você chega lá no seu trabalho, quando as pessoas olham para você, elas acham, o que elas enxergam? Alguém preguiçoso? Alguém que está sem vontade nenhuma? Você acha que isso é um verdadeiro representante de Jesus? Não. Alguém que vive mentindo, alguém que vive causando confusões. Pega do seu lado, preste atenção. Gente, não, entenda uma coisa. Uma das leis que ela é mais firmes na palavra é sobre plantar e colher. Não se engane. Você vai entender como se você está bem ou mal espiritualmente, ou até emocionalmente, com as coisas que te cercam. Porque se você enxerga ao teu lado, ao teu redor, e você vê que as coisas não estão bem, opa, como é que eu estou sendo a diferença na vida dessa pessoa aqui? Será que eu estou ajudando ou atrapalhando? Será que eu estou levantando ou derrubando o irmão que está do meu lado? Não se engane, você está sendo visto e você está sendo, você tem que perceber ou se preocupar de que forma você está representando Cristo. Você que trabalha por conta própria aqui, quando as pessoas chegam na sua loja ou no lugar do seu trabalho, no lugar que você está lá, elas conseguem respirar e sentir o amor de Jesus? Elas se sentem bem? Ou elas se sentem até discriminadas, dependendo do que ela for? Jesus não discriminava ninguém. Já parou para pensar nisso? Jesus, ele abraçava e amava. Uma vez chegaram com eles: ô Jesus, olha só, essa mulher aqui cometeu adultério. Essa mulher aqui cometeu adultério. A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-los. Jesus virou e falou assim: olha, aquele que não tiver pecado algum, atire a primeira pedra. Rapidinho, todo mundo sai fora. Será que nós temos, a igreja, muitas vezes ela comete o erro, e gente, eu não estou falando aqui, eu estou falando da igreja no sentido geral, isso é um cuidado que nós precisamos ter muito, para que nós possamos viver o que Deus tem para fazer. Deus está preparando a igreja da conquista para uma nova fase, uma nova temporada, amém? Você é a igreja, você é? Deus está te preparando, te chamando para uma nova fase. E a nova fase, ela diz que você vai ser carta de Cristo por onde quer que você for. Você vai ser representante de Jesus por onde quer que você for. Mas será que quando as pessoas chegarem perto de você, não vão achar que talvez você esteja sendo religioso demais?
Uma vez eu sentei aqui para conversar com uma pessoa. Eu não vou falar qual era o problema dela, porque, enfim, não precisa. Só que ela chegou numa igreja e ela foi totalmente discriminada. Ela sentou no banco assim, tinha pessoas que sentavam do lado dela, as pessoas até sentaram, se afastaram. E quando ela chegou aqui, nós sentamos, eu sentei aqui, fiquei conversando com ela por um bom tempo. E esse rapaz, ele falou, poxa, que legal ser bem atendido, porque a maioria dos lugares que eu vou, não sou bem atendido. As pessoas nem olham para a minha cara, sabe? Então, o que nós estamos transparecendo? O que você está vivendo? Se você é um filho você é um filho que vive do sobrenatural, mas por que você vive muitas vezes reclamando da vida? As pessoas olham para você e só acham que você reclama. Você é filho do Deus vivo, do Deus do sobrenatural. Profetize, essas coisas vão mudar. Ou você não é filho? Aí muitas vezes, você é um filho, cheio do sobrenatural de Deus, cheio das promessas de Deus, mas você teme o futuro. Você teme o que vai acontecer amanhã. A gente conversa sempre lá na célula, né? E é engraçado que o Lucas sempre falou uma coisa interessante. Nós cremos que um Deus pode curar um câncer, mas temos dificuldade que Deus vai nos ajudar a pagar um boleto. Você está entendendo? Que Deus é esse que pode curar um câncer e não pode te ajudar a pagar um boleto? Viu, pastor Jeff? Podia ter pedido mais, viu? Deu mole. Sabe? Vou te dar uma chave aqui muito importante, tá? Tome muito cuidado, porque muitas vezes você está correndo tanto atrás das suas coisas e está esquecendo de olhar para as coisas de Deus. E quando você deixa de olhar para as coisas de Deus, parece que você não sai do lugar. E acontece exatamente o que estava acontecendo no livro de Ageu. Você coloca as coisas no seu bolso, é como se vai para o saco até furado. Nada dá certo. Por quê? Olha para Deus. Olha para Deus, olha para as coisas dele. E você vai viver esse sobrenatural. Porque ele vai completar as coisas. Ele vai fazer o algo a mais. Você está entendendo? Nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Sabe o que eu acredito de evangelho? Evangelho é vida na vida. O que é vida na vida? Vocês vão sair daqui hoje. Quem está recebendo essa palavra no seu coração? Você está? Você crê que você é uma carta viva do Senhor? Crê? Beleza. Quando você sair daqui hoje, você vai voltar para o mundo. Você vai estar de frente com situações do dia a dia. Situações que vão te afrontar. Situações que você vai temer, situações que vai deixar você ansioso, temeroso, sabe? Como você vai reagir perante todas essas coisas? Como você vai representar Jesus perante essas coisas? O evangelho, ele não é um evangelho só de falar, ele precisa ser vivido. Ele precisa ser vivido. Você está entendendo? Nós somos cartas vivas. Você é uma carta viva do Senhor. Como você está representando o teu Deus? Por isso que falam muitas vezes aí, pregue a palavra, se necessário, fale. Tem um monte de gente falando que não está fazendo nada. Não está vivendo nada da palavra. Adianta de quê? Vida na vida. A pessoa que está do seu lado, ela está sendo transformada ou ela está sendo derrubada? Você está apoiando a pessoa a crescer ou você está deixando as coisas acontecerem e a pessoa... Na tua casa, você está preocupado? Para onde está indo o seu casamento? Para onde estão indo seus filhos? Às vezes, chega aqui, você quer ser igreja aqui dentro da igreja, mas quando você chega dentro da sua casa, você não é igreja. A palavra diz que se você não cuidar dos seus, você é pior que o incrédulo. Você está entendendo? É sobre viver. Não tem blá blá blá, não tem mimimi. É sobre frutos.
Quais são os frutos que você está apresentando para Jesus? O que a sua vida apresenta para Jesus? E eu vou te apresentar 3 fatos que estão atrapalhando você a ser carta de Cristo aqui nessa terra, a você ser carta viva aqui nessa terra. 3 coisas que muitas vezes estão passando despercebidas na nossa visão. E não se engane, você está deixando de perceber isso. Primeira coisa, a falsa noção de tempo. Preste atenção. Primeira coisa, a falsa noção de tempo. Sabe o que isso quer dizer? Ainda dá tempo de fazer. Ah, não, pode ser daqui a pouquinho. Ah, não, agora não, daqui a pouquinho. Gente, não dá mais tempo para nada. Esse é o momento da sua casa ser salva. Esse é o momento de você ficar de pé. Esse não é o momento de você fraquejar. Esse é o momento de você ser carta viva e representar Jesus por onde quer que você vá. Esse é o momento de você viver os sonhos de Deus. Até quando você vai ficar, para com isso. Esse é o momento de nós como igreja nos posicionarmos e vivermos aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Vocês estão compreendendo? Primeira coisa, a falsa noção de tempo. Segunda coisa importante, a falsa visão de inconsequência. Sabe o que é isso? Nós fazermos coisas sem pensar nas consequências delas. Tudo aquilo que você fizer vai influenciar dentro da sua casa, você sabia? Tudo aquilo que você fizer vai influenciar no seu trabalho, dentro da sua igreja, dentro do seu ministério, dentro da sua célula. Cada atitude sua influencia aquilo que você vive. Só que muitas vezes nós não pensamos, nós só agimos. Aí sabe o que acontece? Você chega lá, não está dando certo. Você fez tudo errado. Não vai dar certo. Lá em casa eu tenho um acordo com a Raíza, né? Qual é o acordo com a Raíza? Nós não falamos mal um do outro para os nossos pais. Por que isso? Quem é casado aqui? Quem é casado aqui? Você tem problemas com o seu marido ou com a sua esposa? Tem? Tem gente que balançou a cabeça muito forte. Tem gente que balançou a cabeça muito forte. Quem tem mais problema, o marido ou a mulher? Geralmente o marido tem mais problema. Mentira, sem brincadeira. Mas olha só, preste atenção. Se você pega, imagina, por exemplo, se eu chego para os meus pais e falo, a Raiz é assim, 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 assim. Daqui a pouco os meus pais estão contra ela. Já parou para pensar na burrice que é isso? Aí a mulher chega para a mãe dela, ou para o pai dela, meu marido está fazendo isso. A mulher ainda fala muito mais, né? É sempre com os requintes. Cada detalhe, mínimo detalhe. Eu falo isso, brinco com a Raíza. Hoje ela nem está aqui para mim poder perturbar ela, né? Mas eu sempre falo, ela em vez de chegar e falar assim, olha, amanhã é segunda-feira e nós vamos fazer isso, isso, isso. Não, ela fala, hoje é domingo, eu vou chegar em casa tarde da noite, mas aí a gente vai ter que preparar a janta ainda, para depois, né, dormir, para depois amanhã, quando a gente acordar de manhã cedo, isso tudo para falar um negócio básico. Então a história sempre é pior, né? O que acontece? Se você ficar fazendo isso, você vai ficar jogando as pessoas umas contra as outras. Depois tu vai pagar preço. Família. Até o que você fala. Até o que você expõe. Você está entendendo? Depois adianta reclamar? Não tem como reclamar, gente. Nós temos que tomar... Toda vez que você for fazer alguma coisa, você tem que pensar, aonde eu quero chegar com isso? Pensa nisso. Aonde eu quero chegar com isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Ou por que eu devo deixar de fazer isso? Porque tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. São as consequências, sabe? Consequências. Nós precisamos tomar muito cuidado. E terceira coisa importante, tá? Terceira coisa importante. A falsa noção de prioridade. Qual é a prioridade na sua vida? Hoje o ser humano, ele se perde nas suas prioridades.
Por isso que nós nos embolamos tanto com o tempo. Você consegue fazer tudo o que você precisa fazer? Mas você faz as coisas mais importantes ou as coisas menos importantes? Qual a prioridade da sua vida? Qual a prioridade da sua vida? Às vezes nós pegamos uma coisa que não tem nada de importante. Quer ver acabar comigo? Deixa eu ver a forma que eu posso falar isso aqui. É você perder tempo com algo que não vai acrescentar em nada. Quando você fica perdendo tempo ali, que você vê, cara, puxa, o que isso está acrescentando? Nada. A vida é tão corrida. Quem tem a vida aqui devagar, leve e tranquila? Ninguém, né? Até as crianças hoje estão falando que estão sem tempo, cara. Elas estão muito cheias de coisas para fazer. Às vezes Maria Clara chega, ô tio, cara, minha vida está muito agitada, não consigo fazer nada. Eu falei, meu Deus, mas já está assim. O que é isso? Prioridade. Quais são as suas prioridades? Se nós queremos ser cartas vivas, nós temos que elencar bem as nossas prioridades. Você tem que elencar bem as suas prioridades na sua vida. Você tem mais ou menos quais são as suas prioridades? Primeiro, Deus. Segundo, sua esposa ou seu marido, quem quer que esteja aí no seu lado. Terceiro, seus filhos. Quarto, seu trabalho. E depois as outras coisas. Por que isso? São prioridades. Se você não botar Deus em primeiro lugar, você vai de ralo. Todas as outras coisas elas vão estar comprometidas. Segunda coisa, teu casamento. Eu já falei para diversas pessoas aqui, vai para casa cuidar da sua casa. Vai para casa cuidar da sua casa. É o mais importante. Seus filhos. Gente, quem é que é pai ou mãe? Quem é que é pai ou mãe? Deixa eu te dizer uma coisa. As nossas crianças, elas estão lendo diversas cartas aí fora. E cartas subliminares. Os teus filhos estão lendo coisas que são subliminares. E você não está percebendo. Qual a carta que ele precisa ler? Jesus em você. E a responsabilidade sua. Não é do pastor, não é da igreja, ela é sua responsabilidade. De você representar Jesus dentro da sua casa. Você está entendendo? Ser carta viva dentro da sua casa. Você está compreendendo? Falta noção de prioridades. Nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar, cada coisa na sua prioridade, sabe? Gente, eu creio que Deus está nos chamando para viver algo sobrenatural. Você crê nisso? Crê? Deus está te chamando para ser uma carta viva, ser uma carta representante do amor dEle. Quando você for desaforado ou enfrentado, reaja com amor. Quando você tiver com problema lá fora, reaja com sabedoria, amor, não inconsequentemente. Deus está te chamando para viver uma vida sobrenatural. Sobrenatural. Você já parou para pensar o que Deus quer, o que Deus está preparado para fazer na sua vida? Aí voltamos a falar, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo como a si mesmo, correto? Você tem feito isso? Ou você tem sido aquela pata de jumento? Pum. Passou do teu lado, tu manda. Você está entendendo? Amar. Muitas coisas você vai fazer por amor a Deus. E Deus manda você amar o próximo. Quem? Todos. Até aquele chato. Tem alguém chato que você conhece? Tem? Deixa eu falar, né? Todos, sem pensar. Deus manda você amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E nisso está toda a lei. Toda a lei está nisso aí. Você está entendendo? Cartas vivas. Por onde você for, seja a carta de Jesus. Por onde você for, seja representante de Jesus. Tem alguém doente na sua casa? Tem?
começa lá a orar, impõe a mão, ora para ver se o sobrenatural não vai acontecer. Seja Jesus dentro da sua casa. Tem alguma coisa que precisa mudar, alguma coisa que você precisa transformar ao seu redor, vai lá, ora, Senhor, eu preciso da tua direção. Vai lá e seja Jesus dentro dessa situação. Muda o que precisa ser mudado, o resto é o resto. Essa palavra, sabe o que ela precisa te inspirar a viver uma vida melhor, uma vida sobrenatural. Porque ela está te confrontando a te tirar do seu lugar de conforto. E te confrontando a viver uma vida cheia do poder sobrenatural do nosso Deus. Sabe? Cartas vivas. Nós somos as cartas que o mundo está lendo. O que as pessoas, quando elas olham, o que elas leem em você? Elas precisam olhar para você e ver Jesus. Não uma pessoa perfeita. Não uma pessoa perfeita. Porque Jesus fala, aquele que não tiver pecado algum, quer dizer, ele mesmo já diz, todos nós somos falhos. Mas pessoas que estão lutando, pessoas que estão batalhando para que possam crescer na palavra, para que possam avançar, para que possam ser bons representantes, para que possam amar o próximo, para que possam fazer a diferença nesse mundo. E de resto, deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele vai abrir portas, Ele vai fazer o sobrenatural, Ele vai nos guiar. Nós precisamos, sabe o quê? Dizer que, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor possa me guiar, que o Senhor possa me direcionar. Eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero seguir os Teus planos. Você pode dizer isso nessa noite? Fala assim, Senhor, repita comigo, Senhor, eu quero viver os Teus planos. Fala com fé, eu quero viver os Seus caminhos. Eu quero ser as Suas cartas aqui nessa terra. Usa a minha vida, fique à vontade, faça o sobrenatural. Agora olha para mim aqui rapidinho. Você acha que Deus tem alguma obra para fazer na sua vida? Acha? Nós somos uma obra inacabada ainda do nosso Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Ele tem grandes coisas ainda para fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus.